Em setembro de 2019, a morte violenta de uma menina na zona norte do Rio de Janeiro gerou uma onda de indignação. Aqui esse mundo não servia para ela. Deus levou mais um anjo para ele. Agatha Félix, de 8 anos, estava dentro de uma Kombi com a mãe voltando da escola. Foi atingida pelo disparo da arma de um policial no Complexo do Alemão. A polícia disse que reagia aos disparos de bandidos, mas os moradores negaram que houvesse qualquer confronto na região naquele momento. Não teve tiroteio nenhum, foi 2 disparos que ele deu. Falou que foi tiroteio de todos os lados, é mentira! Mentira! A Corregedoria da Polícia Militar investiga a ação dos PMs. No sábado, o porta-voz da PM rebateu as acusações e disse que houve confronto. A Polícia Militar reforça a versão apresentada pelos policiais militares de que foram atacados de forma simultânea por marginais daquela localidade. Naquele ano, a letalidade policial era altíssima. 2019 já é o ano com o maior número de mortes provocadas por policiais desde 1998, 21 anos, quando o Estado passou a contabilizar essa estatística. Vamos aos números. 1.534 mortes no ano passado. Este ano, de janeiro a outubro, 1.546 mortes em todo o estado. Diante desse cenário, o PSB, um partido político, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal argumentando que direitos fundamentais dos moradores de favela estavam sendo desrespeitados. A ação é chamada de ADPF 635 ou ADPF das favelas. Então aqui o que se argumenta é que haveriam lesões a preceitos fundamentais, a diversos princípios constitucionais que vulneram direitos da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, a vida, a segurança, vários outros direitos que estariam sendo colocados em xeque pela atuação brutal, segundo o argumento do partido, dessa polícia militar no estado do Rio de Janeiro, principalmente nessas operações em comunidades envolvendo pessoas negras e mais vulneráveis. Foi então que, em 2019, o Supremo Tribunal Federal entrou em cena para colocar regras para as ações policiais no Rio. Foi determinado o seguinte, que as operações policiais fossem suspensas durante o período da pandemia. Isso foi em 2020. Depois, a adoção, o seguinte, vai ter uma operação, mas só em casos excepcionais. E nesses momentos tem que ter um serviço sanitário e também uma ajuda humanitária para aquela população. Outra medida também adotada, outra medida cautelar, foi a restrição do uso de helicópteros nessas operações policiais. Foi determinado também que o Estado apresente um plano para reduzir essa letalidade policial nas comunidades, que tenha medida objetiva, prazo de cumprimento, a determinação de gravação de áudio e vídeo dentro dos carros das viaturas da polícia e também na farda dos agentes. Medidas que já foram criticadas por policiais e pelo governador do Rio, Cláudio Castro. Com essa DPF aí, é impossível que a gente dê o resultado real. Por quê? A DPF criou um critério da extraordinariedade. Para que a polícia possa entrar numa comunidade hoje, tem que ser algo extraordinário. O tema é complexo e foi levado ao plenário da Corte para decidir de forma definitiva o que a polícia pode fazer, o que não pode fazer e como conduzir o seu trabalho nas comunidades do Rio. O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Edson Fachin. A atividade policial implica, como se sabe, na possível necessidade do uso de força letal, o que é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio, dentro dos limites legais e constitucionais, ou seja, quando configurada a situação de agressão atual ou iminente à vida do próprio policial ou de terceiros. É imperativo legal a priorização da utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo e a obediência aos princípios da legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. Um voto que enfrentou críticas dentro da própria corte, como do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer operação contra milícias, contra o tráfico de drogas, me parece óbvio que o armamento a ser utilizado é o armamento mais pesado possível que a polícia tenha. Isso aqui. É impossível que nós aqui, no Supremo Tribunal Federal, nós insinuemos à polícia que ela possa ingressar numa operação contra a milícia,
contra o tráfico de drogas, que lamentavelmente foi dito por Vossa Excelência, pelo ministro Gilmar, a questão de terrenos, de áreas controladas, que haja outra possibilidade de operação policial que não seja com armas letais. Nesta quinta-feira, o Supremo retoma o julgamento em busca de um consenso. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Operação Policial em Favelas. Um episódio para entender todos os aspectos da ação que está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal. Eu converso com Daniel Sarmento, advogado do partido que foi autor da ação. Ele é professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois, falo com Ronaldo Oliveira, delegado aposentado da Polícia Civil do Rio e especialista em segurança pública. Quinta-feira, 3 de abril. Daniel, você é advogado do autor da chamada ADPF das Favelas, que volta agora a julgamento nesta quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. De largada, eu vou te pedir para nos explicar como essa ação nasceu. A gente estava em 2019, final de 2019, e o número de pessoas mortas em confronto com a polícia no Rio de Janeiro estava assim, numa curva ascendente assustadora. No ano de 2019, para que se tenha uma ideia, foram 1.814 pessoas mortas em confronto com a polícia no Rio de Janeiro, o que é 70% a mais que o número de pessoas que morreu no mesmo ano em confronto com a polícia nos Estados Unidos inteiro. Então, o Rio de Janeiro era tido como epicentro da letalidade policial, não só no Brasil, mas talvez até no mundo. E a gente tinha um governador de estado que estimulava isso abertamente, acho que todo mundo vai lembrar daquela frase dele de atira na cabecinha, e as instituições do estado do Rio de Janeiro não estavam atuando para conter esse excesso de violência policial. Você está falando do ex-governador Wilson Witzel. Wilson Witzel, exatamente. Então, nós resolvemos entrar com essa ação, não sem antes conversar com pessoas aqui do Rio de Janeiro ligadas à área de segurança pública, com a Defensoria Pública, e haver um diagnóstico de que, de fato, era muito difícil equacionar esse assunto no âmbito do Estado. É um tema eminentemente constitucional, a gente está falando aqui do direito à vida, a gente está falando aqui do direito à igualdade, já que há, muita discriminação nessa violência policial, quase sempre ela atinge pessoas pobres, majoritariamente negras. 7 a cada 10 mortes ocorrem à noite. Na grande maioria, não há testemunhas que não sejam os próprios policiais. Os mortos são jovens, quase todos homens, a maioria negros, que não acabaram o ensino fundamental. Quase a metade não tem antecedentes criminais. A gente está falando de temas eminentemente constitucionais. E aí a ação foi proposta. Daniel, você falou do número de mortos e usou a expressão em razão de confronto com a polícia. As pessoas que morreram estavam em confronto com a polícia ou há uma parte que sim, e aí a gente está falando de criminosos, e há uma outra parte de pessoas que não tinham nada a ver com o pacto e que foram vítimas de balas da polícia e da letalidade policial. Só para eu entender o que confronto significa. É esse o ponto. A imensa maioria das pessoas que morrem são pessoas que não têm qualquer tipo de relação com a criminalidade. A gente imagina assim, quando há uma operação, tem um lado de criminosos atirando, do outro lado, às vezes a polícia atirando, e ali no meio tem moradores, tem crianças, tem pessoas idosas que não tem nenhum tipo de relação com a criminalidade. Então essa é uma ação que se voltou, acima de tudo, para defender o direito à vida, além de outros direitos, direito à saúde, direito à dignidade, de populações que não têm relação com a criminalidade. Desde 2012, quando os dados ficaram disponíveis para o país, até 2018, a letalidade policial subiu 166,7%. Só em 2018, 6.220 pessoas foram mortas pela polícia, na contramão da violência. 40% dessas mortes foram no Rio de Janeiro.
1.810, o maior número desde 1998. No Rio de Janeiro, de cada 3 pessoas assassinadas, uma foi morta pela polícia. Bom, voltando para a ação, você nos explicou que essa ação foi movida em 2019, diante de uma letalidade policial muito alta no Rio de Janeiro, mas acho que vale a pena explicar de maneira mais detalhada qual é o objetivo, qual era e qual é o objetivo dessa ação. A ação postulou a adoção de uma série de medidas. Por exemplo, colocação de câmeras nos uniformes dos policiais, que é uma medida que tanto protege direitos humanos, como também protege o bom policial que não vai poder ser acusado infundadamente de ter cometido uma violência ou um ato de corrupção. Ela postulou, por exemplo, também que o Ministério Público passasse a investigar autonomamente cada vez que ocorresse um crime envolvendo a polícia com morte de civis. Essas investigações elas eram costumeiramente conduzidas pela polícia e não davam em nada, né? Era um cenário de completa impunidade. A gente postulou que houvesse acompanhamento de operações policiais por ambulâncias. A gente pediu que fossem adotadas medidas que, de alguma maneira, preservassem, por exemplo, crianças que estão nas escolas, em horário escolar. De que forma, nesse caso, Daniel, como garantir essa proteção? O que a ação apregoava e apregoa em relação às crianças e às escolas? Queria entender. Nós não definíamos exatamente qual era a providência, porque esse é um tipo de processo que a gente chama de processo estrutural, em que a gente formula pedidos e, quando o Supremo acolhe os pedidos, ele solicita que o próprio governo dê alguma resposta para aquilo, propõe algum tipo de política para aquilo, né? A política que hoje está sendo adotada é que quando vai se iniciar uma operação policial, há algum tipo de comunicação para que as autoridades responsáveis pela escola adotem as medidas necessárias para que crianças, por exemplo, não sejam vitimadas por balas perdidas, né? Para que crianças não fiquem no meio de um tiroteio quando começa uma incursão policial. E a gente pode notar que nos últimos tempos, embora existam notícias assim muito ruins, né, de escolas em comunidades que ficam às vezes um mês inteiro sem funcionar, né, a gente não vê mais essas notícias de criança morrendo em sala de aula, na entrada nas escolas, né? Então isso é uma consequência positiva da ação. Aliás, a ação tem produzido uma série de consequências muito importantes. Eu destacaria, em primeiro lugar, o fato que a letalidade policial no Rio caiu muito. Então, no ano de 2019, como eu falei, foram 1.814 pessoas. 2024, 699. É uma queda de 61,5%, né? E há uma relação causal entre essa redução e as medidas impostas pelo Supremo na DPF. Por outro lado, nesse ínterim, segundo inclusive dados oficiais do Estado do Rio, do ISP, os índices criminais não aumentaram. Então, houve redução do número de homicídios, redução do número de roubos, redução do número de policiais mortos. Então, é uma ação que busca reduzir a violência policial, mas que, né, como consta, aliás, um documento muito importante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a DPF, não tem causado aumento da criminalidade no Rio de Janeiro. Esse julgamento já tinha começado, acabou sendo suspenso em fevereiro agora deste ano, depois de um pedido do ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, e, segundo ele pretendia tentar buscar um consenso no Supremo. O que a gente pode esperar a partir dessa retomada do julgamento? A decisão final, por exemplo, deve se aproximar mais do que pensa e do voto do Edson Fachin, que é o relator, ou pode ser completamente diferente do que ele havia defendido? Eu acredito, Natuza, que não deve se afastar muito, não, porque as outras decisões que o ministro Edson Fachin proferiu até agora, sempre que elas foram submetidas ao plenário, elas foram aprovadas inteiramente ou quase inteiramente pelos demais ministros. Então, acho que essa deva ser a tendência.
Agora, eu acho salutar que num processo como esse, que gera tanta polêmica, o Supremo tente falar com uma só voz, né? Sem dispersões, sem também o risco de atrasos por pedidos de vista. Então, eu achei positiva essa iniciativa do ministro Fachin. Agora, o julgamento ele não põe fim à DPF das favelas. Nesse tipo de processo, depois que há a decisão judicial, existe uma fase muito importante de monitoramento do cumprimento dessa decisão. O voto do ministro Fachin tinha proposto a criação de um comitê de monitoramento em que se acompanhe a adoção dessas medidas com uma dupla preocupação, né? Um lado, a redução da violência policial, da letalidade policial, sobretudo, mas do outro lado também a proteção da segurança pública de toda a população, né? Todos nós achamos que é uma realidade muito ruim você ter, por exemplo, domínio territorial de facções, domínio territorial de milícia, né? Que isso deve ser combatido com firmeza, mas deve ser combatido com absoluto respeito à Constituição e às leis. Agora, Daniel, eu queria pedir aqui a tua ajuda para analisar 2 argumentos que vêm de críticos à DPF. Argumento número 1. A DPF, nos moldes em que ela foi aplicada, ela permite a expansão do crime organizado. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é um pouco da continuidade do que você falava anteriormente sobre as instituições que seriam avisadas de alguma maneira para evitar a letalidade de crianças, a morte de pessoas inocentes que vão para um posto de saúde, que vão para a escola, né? Adolescentes e por aí vai. Os críticos dizem o seguinte, que para que isso ocorra de maneira efetiva, precisaria avisar a escola, a diretora da escola, né? A diretora da creche, e que isso também poderia colocar em risco a própria figura, a própria diretora, o diretor da escola, porque ele saberia de antemão que haveria uma operação. Como responder a esses 2 argumentos críticos em relação à DPF? Uma que permite o crime organizado e outra é que é difícil colocar em prática, porque você deu números dizendo que reduziu-se muito a morte de crianças de lá para cá. Com relação ao primeiro argumento, existe, claro, uma situação muito grave de insegurança no Rio de Janeiro. Agora, associar essa situação à DPF é uma completa inverdade, né? A gente já tem domínio territorial de facções, domínio territorial de milícia há muito tempo no Rio de Janeiro. Essa é uma dinâmica que acontece em vários outros estados e ela não tem uma relação com a ação. A ação nunca impediu operações policiais, a ação nunca impediu o uso de armamentos, dos armamentos que sejam, pelas forças policiais. O que se deseja, pelo contrário, é que operações policiais sejam bem planejadas. Uma operação policial bem planejada, ela além de se tornar mais eficiente no combate ao crime, você evita que pessoas morram, né? Você evita que a população civil, que não tem qualquer relação com a criminalidade, morra por uma bala perdida, por algum tipo de incidente. Então, essa afirmação não é verdade. Ela é frequentemente feita por dois tipos assim, de lógica, né? Uma é, infelizmente, um governo estadual que tem muita dificuldade de combater o crime organizado e aí prefere tornar o Supremo Tribunal Federal um bode expiatório para a sua dificuldade, eu diria, para a sua até incompetência em enfrentar a criminalidade organizada. Na prática, o que dava resultado era a polícia todo dia entrando nas comunidades. A polícia agora não pode entrar mais todo dia, tem que avisar. É um pouco daquela metáfora que quando você não poda, o mato cresce. Luiz Roberto Barroso, ele rebateu críticas em relação às decisões do Supremo. Essa é uma balela difundida erradamente por um governador que não tem conseguido enfrentar a segurança pública. O que se decidiu na DPF é que a polícia não pode entrar no morro atirando a esmo e matando as pessoas, matando gente inocente. O outro é que instituições como as polícias, que são instituições importantíssimas e devem ser respeitadas, às vezes se insurgem contra mecanismos de controle, né? Então houve, por exemplo, reação contra colocação de câmera nas fardas dos policiais, que é uma medida que, óbvio, que protege
a população, mas também protege o bom policial. Respondendo à sua segunda pergunta, eu acho que, primeiro, sempre teve vazamento de operação policial. Apesar da imensa maioria dos policiais no Rio de Janeiro serem pessoas honestas, que estão ali fazendo um trabalho essencial para a sociedade, infelizmente a gente sabe que há essa grande infiltração. Então isso não é novidade, isso sempre aconteceu. Agora, atualmente está na moda, quando tem algum problema, colocar a culpa na DPF. Recentemente teve aquele episódio lá do resort do traficante Peixão. Um resort do tráfico. Foi assim que a Polícia Civil chamou um dos imóveis do traficante conhecido como Peixão, no Complexo de Israel, descoberto durante uma operação. Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, chefe da facção Terceiro Comando Puro. O homem que criou o Complexo de Israel tem 35 anotações criminais e pelo menos 7 mandados de prisão. Ainda de acordo com a polícia, além do tráfico de drogas, Peixão ordena assassinatos, extorsões, invasões, roubos de cargas, também cobra taxas para o funcionamento do comércio e sobre serviços. Então, no primeiro momento, se disse lá na imprensa, olha, é a culpa da DPF. No segundo momento, num furo de reportagem do Globo, se mostrou que o resort do Peixão não tinha sido destruído, que políticos da base do governo estavam fazendo pressão no batalhão competente da PM. Então, não me parece correto associar a DPF a vazamentos. Agora, eu pergunto, né? A gente aceitaria, num bairro de classe média, num bairro de elite, que crianças em escola ficassem submetidas ali a risco de tiroteio, a risco de morte? Não parece muito razoável que seja adotada alguma providência para evitar que esse tipo de coisa ocorra? Né? A gente está pensando aqui em pessoas que não têm nenhum tipo de relação com a criminalidade. O mínimo que se espera do Estado na relação com crianças é que adote as medidas necessárias para que elas não morram por balas perdidas. Então, eu acho que a gente não pode aceitar tratar a criança pobre como dano colateral nas ações de segurança pública. Essas ações são importantes, têm que ser efetivas, o crime tem que ser combatido, mas com legalidade e sem tratar a população pobre como dano colateral. Tem alguns outros pontos da DPF que eu vou listar aqui, me corrija se eu estiver errada. Acompanhamento psicológico para policiais envolvidos em operações que resultem em mortes. Uso de helicópteros somente em casos de estrita necessidade. Eu queria entender com você o que seriam esses casos de estrita necessidade. Buscas domiciliares somente em caso de flagrante delito. Então, não pode haver o ingresso forçado de policiais a partir de uma denúncia anônima, que normalmente é uma justificativa para esse tipo de diligência. As ambulâncias que você citou. Preservação do local e vestígios de crime. Então, os agentes têm que preservar, os agentes têm que preservar para que os peritos possam atuar na investigação dos crimes, ou seja, o básico não pode acontecer, remoção indevida de cadáveres, descarte de provas e por aí vai. Essas operações nas proximidades das escolas e hospitais, da qual você já falou, e relatórios de operações policiais. A polícia deve elaborar um relatório dessas operações para ser encaminhado ao Ministério Público para que, como você disse, o Ministério Público possa fazer uma investigação, que é a investigação sobre aquela ocorrência, no caso de letalidade, no caso de mortes, no caso de remoção de cadáveres e por aí vai, não fique estrita à polícia. Câmaras nas fardas. Essa perícia, os peritos deverão devem guardar num meio eletrônico todas as provas produzidas e a criação de um comitê para acompanhar o cumprimento dessas medidas que você também citou. Falta alguma coisa? Tem um debate importante sobre a autonomia das perícias, né? A perícia no Rio de Janeiro, hoje, ela é subordinada à Polícia Civil e, frequentemente, vai ter que investigar crimes que envolvem policiais civis que também participam de operações policiais. O Brasil já foi até condenado internacionalmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que isso não pode acontecer. Então, um dos pedidos é assegurar algum mecanismo para a autonomia das perícias, né? Essa é uma outra medida importante. Uma medida também que você não mencionou é a colocação de GPS nos veículos de polícia, para
quer que se possa identificar se depois há alguma denúncia de algum tipo de irregularidade numa operação, sumiram pessoas, né? Desaparecimento de pessoas não é só um fenômeno lá na ditadura, como aqueles descritos no belíssimo Ainda Estou Aqui. Desaparecimento de pessoas acontece ainda hoje, nos dias de hoje, com a população pobre, preta, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, colocar GPS em veículos de polícia. Então, há um amplo leque de medidas que estão sendo postuladas, várias delas o Supremo já concedeu. Em relação à questão específica do helicóptero, o Supremo não proibiu o uso de helicóptero, né? O que se postulou e o Supremo concedeu é que o helicóptero, para ser utilizado como plataforma de tiro, só em hipóteses absolutamente excepcionais e devidamente justificadas. Por quê? Porque o helicóptero treme. O helicóptero treme, a pessoa erra o tiro, né? As paredes dessas construções que existem em favelas são muitas vezes paredes muito finas. Então você às vezes dá um tiro de fuzil, acerta em quem está atrás, né? Por isso, inclusive, tem normas da ONU vedando o uso de helicóptero como plataforma de tiro até em contexto de guerra. Então o que a gente está pedindo, e o Supremo concedeu em parte, é algo até bastante leve do ponto de vista do impacto, mas que, numa outra dimensão, representa uma proteção importante para os direitos fundamentais dessas populações. Daniel, muito obrigada por ter topado conversar com a gente sobre esse tema. Um prazer. Obrigado a você. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Ronaldo Oliveira. Delegado Ronaldo, quando a ação começou a ser discutida, a ADPF começou a ser discutida e o Supremo impôs restrições a operações policiais durante a pandemia, você era delegado da Ativa. Então eu começo te perguntando que tipo de impacto a ADPF das favelas provocou na rotina policial naquele momento? Primeiro a gente tem que entender que aqui no Rio de Janeiro a gente tem vamos dizer assim, tem 3 facções de tráfico entorpecente, né? E a gente tem a milícia. Mais ou menos para 2017, houve essa integração, tanto o tráfico quanto a milícia começaram a explorar o território, tá? Para que eu estou chegando a isso? A partir daí, a gente tem um crescimento muito grande da disputa do território. Então, quando você tem a disputa do território, por quê? Os territórios, eles entendem que o território é sinônimo de lucro. Porque eu, com o território na mão, eu consigo não só praticar o roubo, vender o entorpecente, como extorquir a comunidade daquela região. Então, tanto o tráfico como a milícia, elas ficam, vamos dizer assim, uma briga bem encerrada aqui para garantir o território. Aí vem a DPF 635, né? A DPF ela começou, se não me engano, por volta de 2019, 2020, 2021 começou a ser implantada. E uma coisa que causou um grande desconforto para a polícia na época foi o absolutamente excepcional. Por quê? Só poderia ter operações policiais em caso de absolutamente excepcional. Por quê? Aquele policial que age, que entra na comunidade, entra nos locais, ele quer se sentir protegido juridicamente. Então, a partir do momento que você não tem esse amparo jurídico para agir dentro da lei, você começa a ter um desconforto. Então, o policial fala, caramba, o cumprimento de um mandado de prisão, de uma pensão alimentícia, ou de uma Maria da Penha, ou de um estuprador, aquele cumprimento ali dentro daquela comunidade é um caso absolutamente excepcional? Ninguém respondia, ninguém sabe. Então, causou esse desequilíbrio, esse desconforto muito grande. Então, a polícia houve uma tendência a se recolher e evitando várias operações, várias incursões, baseado nessa dificuldade da gente entender o que era absolutamente ou não. Por outro lado, a gente tem essas facções, como eu lhe expliquei, brigando pelo território, porque o território é sinônimo de dinheiro. Então, eu acho que com isso,
cada vez mais essas organizações elas se estruturaram, né? Elas começaram a juntar dinheiro, e juntando dinheiro você consegue comprar mais armas, você consegue aumentar as barricadas, né? Você consegue ampliar o território, cada vez mais você botando a barricada um pouco mais longe, né? Você tem um território maior, e você tem um território maior, como eu lhe falei, hoje as táticas dessas organizações criminosas é extorquir os moradores, então isso que dá dinheiro. Então isso ocorreu logo depois dessas restrições policiais, que mais ou menos por volta de 2020, 2021. Eu queria entender um outro aspecto da DPF que normalmente é visto como pomo da discórdia, que é o uso de helicópteros. Eu conversava com o Daniel, fiz essa pergunta para ele, e o Daniel dizia o seguinte: olha, você precisa colocar o uso de helicóptero na categoria da estrita necessidade, porque helicóptero treme, senão você deixa os moradores que não tem nada a ver com a ocorrência, que não tem nada a ver com o crime, à mercê ou na mira, né, de uma bala perdida. E eu queria ouvir o teu lado dessa história. Como é que os policiais veem essa medida da DPF? Olha só, eu posso te garantir isso, mais de 15 anos na área de operações policiais, que quanto maior a força, menor a resistência. Isso é fato. Então, eu posso te comprovar isso, foi até na tomada do Alemão, né, que você vê que a união das forças, e você vê que eu fui um dos responsáveis pela tomada. A primeira bandeira do Alemão fui eu que estava lá fazendo a matéria até com a Beth Lucchesi. 8 horas em ponto, tem início a grande ocupação do conjunto do Alemão. Policiais civis, militares, federais e também homens do Exército começam a entrar pelas principais ruas e a gente já ouve muito tiro. O helicóptero blindado nesse momento sobrevoa também a região. Então, eu posso te garantir, a nossa força foi tão grande que não teve resistência. Então, você não tendo resistência, você não tem troca de tiros. Então, é muito falácia utilizarem, dizendo que o helicóptero ele entra para matar, ele entra para atirar de cima. Muito pelo contrário, o helicóptero é uma maneira de você criar para esses marginais um desconforto. E com esse desconforto, a gente consegue agir e, às vezes, evitando até de atirar. O que eu posso te garantir é que o helicóptero, ele evita a resistência. E você evitando a resistência, você evita tiros perdidos, comunidade sendo atingida. A gente tem também, na minha época de subsecretário operacional, eu fiz um levantamento e a gente não conseguiu identificar nenhum registro de ocorrência de uma vítima do helicóptero. A gente não conseguiu isso. Um outro argumento, Ronaldo, que eu queria testar com você é o argumento da insegurança jurídica para os policiais atuarem. Quando você olha para a DPF, você vê que pontos da DPF dando essa insegurança para o policial? Juridicamente, até hoje, a gente não tem um elemento subjetivo que, às vezes, uma pessoa acha que uma incursão numa comunidade para cumprir um mandado de prisão não pode ser absolutamente excepcional. Por quê? A gente pode alegar que você pode esperar aquela pessoa sair da comunidade, fazer um monitoramento e prendê-la embaixo da comunidade. Então, o caso de ir lá buscar é absolutamente excepcional naquele ponto. Uma carga valiosa, seja ela que seja, de um telefone ou de eletrodoméstico, levada de um comércio para dentro da comunidade, aquela carga material é absolutamente excepcional, é suficiente para a gente ir lá recuperar uma carga, sim ou não? A gente não sabe, entendeu? Então a polícia ela ficou perdida nesse ponto. O policial que está na ponta, ele não tem amparo jurídico. O policial, quando ocorre
algum crime, que ele tenha até, vamos dizer assim, tenha usado de um abuso de autoridade ou que não seja uma coisa duvidosa, ele não tem amparo jurídico. O policial que se envolveu num auto de resistência, num homicídio, ele não tem. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser indiciado, vai ser processado, e quem vai pagar o advogado? É o próprio policial. Então, causa um desconforto muito grande para aquele que está na ponta, aquele que está fazendo atividade policial, aquele que está cumprindo o seu dever, ele pensa duas vezes. O meu salário final do mês é o mesmo. Eu indo ou não indo? Se eu for, tá arriscado, eu gosto de fazer, cumprir meu trabalho, mas se eu for, tá arriscado eu me ferrar todo, ficar com um processo 20 anos, eu tenho que pagar advogado. Isso, naturalmente, ocasionou um desconforto dos policiais que estão na ponta, principalmente da parte operacional. Ronaldo, eu queria te ouvir sobre o afastamento preventivo de policiais que se envolvem em mais de uma ocorrência com morte num período ali, num intervalo de 1 ano. Existe uma coisa que chama proteção do policial, né? Então, se você, como o chefe daquela unidade, perceber que aquele policial está precisando de um afastamento, ótimo, isso é bem feito. Agora, você causar isso como uma pena ao policial que se envolveu num confronto com marginais fortemente armados e supriu aquela resistência e neutralizou aquele marginal, você tirar ele, vamos dizer assim, coercitivamente, por medida judicial, decisões, eu acho isso errado, entendeu? Eu não estou falando da questão do psicológico do policial, que isso cabe ao gestor da operação perceber e tirar ele como proteção, e não como uma pena ser dada numa decisão de uma DPF para tirar aquele policial vamos dizer assim, das futuras operações, porque ele acaba sendo penalizado por ter suprido uma resistência que estava impedindo que ele cumprisse umas ordens judiciais. Muitos policiais também morrem. Em 2017, 131 policiais civis e militares morreram no trabalho ou de folga. Ronaldo, e a resistência às câmeras? Porque eu falo daqui de São Paulo, um estado em que houve a implantação de câmeras, isso protegeu os bons policiais, que são muitos, reduziu a letalidade, pessoas inocentes tiveram as suas vidas poupadas. O que explica a resistência à câmera? Ela começou sendo usada nos Estados Unidos como uma proteção do policial, né? Porque o policial agia e a população ela alegava que teve um certo abuso e processava o Estado, ganhando fortunas de decisões da mais variáveis. Então, com uma maior proteção policial daqueles possíveis abusos, foi implantado a câmera nos Estados Unidos. Quando se falou de câmera aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vou falar pelo Rio de Janeiro, principalmente nas operações, foi inverter os valores. A câmera aqui não é para proteger o policial, ela foi imposta de uma maneira aqui que era para apurar os abusos do policial. Então, você está botando uma câmera no policial, pressupõe que é um servidor público, tem presunção de veracidade pelos atos praticados, tem matrícula, pressupõe que ele vai fazer algo errado. Então, eu acho que o primeiro ponto que começou errado foi aí. Você inverter essa ordem. Eu acho que a câmera, eu acho válido, ela tem que ser usada sim, com o princípio da transparência, eu acho importantíssimo. Agora, com viés de proteger o policial e a população. Ambos. Segundo, não existe no mundo nenhuma equipe tática operacional de elite que usa câmera. Então você pega aí, aqui na Polícia Civil é a CORE, né? Você vê a CORE, ela dá treinamento para várias polícias do mundo. Vem gente da FBI, vem de Israel, vem da Holanda, da Austrália, ou seja, do mundo. Por quê? Eles
ultrapassam a nossa realidade que lá não existe. Então, você tem um intercâmbio de táticas operacionais que só essas forças sabem dessa tática operacional. Porque senão, se você essas forças não tiverem táticas utilizadas para suprir uma organização criminosa que seja de narcoterrorismo ou de qualquer outra, você vai se nivelar. E a partir do momento que você se nivelar, a gente perde a mão do Estado. Porque a polícia, mal ou bem, é a mão do Estado. Então você vai perder a força do Estado, onde os marginais vão sair ganhando. Ronaldo, numa visão geral, eu sei que você já detalhou pontos que você considera problemáticos na ADPF, mas tem algo no princípio da ADPF que é a base da existência dela, que é tornar as operações policiais operações que confrontem o crime, que reduzam o crime, que coloquem bandidos na cadeia e, ao mesmo tempo, que consiga fazer tudo isso protegendo mais a população das favelas que sofrem muito com as tais balas perdidas, que sofrem muito com diversos tipos de violência e reduzir, por exemplo, a morte de crianças, né? Um efeito colateral nefasto que a gente vê ano após ano. O que da ADPF, na sua visão, tem de positivo, se você considera que há algo de positivo nela? Com certeza tem algo de positivo, né? Nós estarmos aqui discutindo essa matéria e os profissionais da área de segurança discutindo ela junto com as pessoas que decidem, né, que é o próprio judiciário, eu acho importantíssimo. O que eu acho que tem que ter mais serem ouvidos os técnicos, né? Você ter aquelas pessoas que são técnicas, que sabem da realidade, serem ouvidas, passando a sua experiência para poder juntar essa experiência junto de uma norma mais eficaz, evitando assim esses confrontos. Agora, o que eu posso te dizer é todas as operações que são feitas aqui no Rio de Janeiro, elas são baseadas em protocolos. Existem protocolos, existem horários, a gente tenta fazer um horário para evitar o máximo dos riscos necessários. Agora, você não pode tolerar que aquela comunidade, aquele local, seja intransponível, né? Porque aí você passa a ter uma injeção de jurisdição. E quem manda naquela região? Aquele menor que vai ali com 8 anos, 10 anos, ela vai olhar para aquele traficante como um líder, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar esse foco. Agora, como fazer isso? A gente tem que, eu acho que, pensar em operações cirúrgicas, tem que ter... A polícia não pode ser impedida de entrar em qualquer local. A gente não é impedido de ir Copacabana. Por que a gente é impedido de ir na comunidade para cumprir o mandado de prisão, né? Então, eu acho que nesse viés, eu acho que você não pode impedir que aqueles moradores tenham uma polícia. Então, eu acho que a gente não pode ser impedido de agir. Agora, as responsabilidades têm que ser cada vez mais cobradas, as transparências, as operações sempre baseadas nos protocolos, ouvir sempre os técnicos tanto da área operacional quanto da área de estudo das polícias, e não marginalizar as condutas policiais. Ronaldo, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Um bom trabalho para você. Foi um prazer, tá? Sempre às ordens. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.